Boa tarde, gente. Eu sou o Marcos Alvito e essa é a nossa 7ª sessão do Clube do Conto, sempre aqui nesse oásis do pensamento, esse centro cultural maravilhoso de Blumenau, dirigido pelo meu Dom Quixote preferido, né? Dom Martin, com a assessoria luxuosa, né, da Flavinha. Agradeço muito a presença de vocês. E para mim é muito importante estar no 7º encontro, porque eu não sigo a ordem, o sistema decimal, né? Eu sigo o sistema, como é que eu poderia dizer? De 7 em 7. Porque o 7 é muito importante na obra do Guimarães Rosa e, na verdade, isso vem da Idade Média, que eles achavam que o 7 era o número perfeito. Era o número que juntava o Pai, Filho e Espírito Santo, né? E a terra, o fogo, o ar e a água, os 4 elementos. Então você dá para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo os 4 elementos, eles pintam e bordam, né? Fazem tudo, né? Então é o número da perfeição. Então para mim é muito legal estar chegando nesse 7º encontro, né? do Clube do Conto. E hoje a gente vai trabalhar um conto do Gabriel Garcia Marques, que eu não preciso apresentar, mas as pessoas esquecem de uma faceta do Gabriel Garcia Marques, né? Que é de que ele era extremamente politizado. Ele já foi politizado até pelo avô dele, que tinha participado de uma guerra civil, que era chamada Guerra dos 1000 Dias. O avô dele era um herói dessa guerra e ficou a vida inteira esperando receber a pensão por ter participado dessa guerra e nunca recebeu, coisa que o Garcia Marques problematizou em vários livros, romances, contos, etc. E o avô dele era um liberal. A Colômbia tem uma história de guerra civil entre liberais e conservadores, né? Houve várias guerras civis de disputa a princípio eleitoral, que logo virou uma disputa violenta. E o Gabriel Garcia Marques, a vida inteira, ele foi um homem de esquerda. Ele visitou países controlados pela então União Soviética, a própria União Soviética. Quando a gente teve a Revolução Cubana, né? Uma das poucas revoluções que houve no continente latino-americano, de verdade. O resto tudo tem nome de revolução e, na verdade, é golpe militar, no caso brasileiro. Mas ele ficou fascinado pela Revolução Cubana, foi amigo do Fidel a vida inteira, né? E ele, inclusive, dirigiu uma escola de cinema em Cuba. E mais importante que isso, nada contra o cinema, mas politicamente mais importante, né? Ele foi diretor de uma agência de notícias cubana, que foi criada para contrabalançar, digamos assim, o poderio norte-americano e o controle das notícias por parte de agências norte-americanas. Então é importante a gente ter em mente esse aspecto político da trajetória do Gabriel Garcia Marques, né? Então vamos lá. Esse conto, O Afogado Mais Bonito do Mundo, ele é um conto de 1968, para vocês situarem, né? 100 Anos de Solidão tinha sido publicado um ano antes. E um ano depois ele publica, então, esse conto, que depois foi reunido nesse livro, A Incrível e Triste História da Cândida Herêndida e Sua Avó Desalmada, que é, na verdade, um dos contos do livro, tá? Então eles fizeram uma coletânea e colocaram esse conto, O Afogado Mais Bonito do Mundo, que não foi proposital, mas é um conto perfeito para o dia de finados, né? Boa. Verdade. Os primeiros meninos que viram o volume escuro e silencioso que se aproximava pelo mar, imaginaram que era um barco inimigo. Depois viram que não trazia bandeiras nem mastreação, e pensaram que fosse uma baleia. Quando, porém, encalhou na praia, tiraram-lhe os matos de sargassos, os filamentos de medusas e os restos de cardumes e naufrágios que trazia por cima. E só então descobriram que era um afogado. Tinham brincado com ele toda a tarde, enterrando-o e o desenterrando na areia, quando alguém os viu por acaso e deu o alarma no povoado. Os homens que o carregaram à casa mais próxima notaram que pesava mais que todos os mortos conhecidos, quase tanto quanto um cavalo, e se disseram que talvez tivesse estado muito tempo à deriva e a água penetrara-lhe nos ossos. Quando o estenderam no chão, viram que fora muito maior que todos os homens, pois mal cabia na casa. Mas pensaram que talvez a capacidade de continuar crescendo depois da morte estava na natureza de certos afogados. Tinha o cheiro do mar e só a forma permitia supor que fosse o cadáver de um ser humano, porque sua pele estava revestida de uma couraça de rêmora e de lodo. Não tiveram que limpar seu rosto para saber que era um morto estranho.
O povoado tinha apenas umas 20 casas de tábuas, com pátios de pedra sem flores dispersas no fim de um cabo desértico. A terra era tão escassa que as mães andavam sempre com medo de que o vento levasse os meninos, e os poucos mortos que os anos iam causando tinham que atirar das escarpas. Mas o mar era manso e pródigo, e todos os homens cabiam em 7 botes. Assim, quando encontraram o afogado, bastou-lhes olhar uns aos outros para perceber que nenhum faltava. Naquela noite, não foram trabalhar no mar. Enquanto os homens verificavam se não faltava alguém nos povoados vizinhos, as mulheres ficaram cuidando do afogado. Tiraram-lhe o lodo com escovas de esparto, desembaraçaram-lhe os cabelos dos abrolhos submarinos e rasparam a rêmora com ferros de descarnar peixes. À medida que o faziam, notaram que a vegetação era de oceanos remotos e de águas profundas, e que suas roupas estavam em frangalhos, como se houvesse navegado por entre labirintos de corais. Notaram também que carregava a morte com altivez, pois não tinha o semblante solitário dos outros afogados do mar, nem tampouco a catadura sórdida e indigente dos afogados dos rios. Somente, porém, quando acabaram de limpá-lo, tiveram consciência da classe de homens que era, e então ficaram sem respiração. Não só era o mais alto, o mais forte, o mais viril e o mais bem servido que jamais tinham visto, senão que, embora o estivessem vendo, não lhes cabia na imaginação. Não encontraram no povoado uma cama bastante grande para estendê-lo, nem uma mesa bastante sólida para velá-lo. Não lhe serviram as calças de festa dos homens mais altos, nem as camisas de domingo dos mais corpulentos, nem os sapatos do maior tamanho. Fascinadas por sua desproporção e sua beleza, as mulheres decidiram então fazer-lhe umas calças com um bom pedaço de vela carangueja e uma camisa de cretone de noiva, para que pudesse continuar sua morte com dignidade. Enquanto costuravam sentados em círculo, contemplando o cadáver entre ponto e ponto, parecia-lhes que o vento não fora nunca tão tenaz, nem o Caribe estivera tão ansioso como naquela noite, e supunham que essas mudanças tinham algo a ver com o morto. Pensavam que se aquele homem magnífico tivesse vivido no povoado, sua casa teria as portas mais largas, o teto mais alto e o piso mais firme, e o estrado de sua cama seria de cavernas mestras com pernas de ferro, e sua mulher seria mais feliz. Pensavam que tivera tanta autoridade que poderia tirar os peixes do mar só os chamando por seus nomes. Pusera tanto empenho no trabalho que fizera brotar mananciais entre as pedras mais áridas e semear flores nas escarpas. Compararam-lhe em segredo com seus homens, pensando que não seriam capazes de fazer em toda uma vida o que aquele era capaz de fazer numa noite, e acabaram por repudiá-los no fundo dos seus corações, como os seres mais fracos e mesquinhos da terra. Andavam perdidas por esses labirintos de fantasia, quando a mais velha das mulheres, por ser a mais velha, contemplar o afogado com menos paixão que compaixão, suspirou. Tem cara de se chamar Estevão. Era verdade. A maioria bastou olhá-lo outra vez para compreender que não podia ter outro nome. As mais teimosas, que eram as mais jovens, mantiveram-se com a ilusão de que, ao vesti-lo, estendido entre flores e um sapato de verniz, pudesse chamar-se Lautaro. Mas foi uma ilusão vã. O lençol ficou curto e as calças, mal cortadas e pior costuradas, ficaram apertadas, e as forças ocultas de seu coração faziam saltar os botões da camisa. Depois da meia-noite, diminuíram os assovios do vento, e o mar caiu na sonolência da quarta-feira. O silêncio pôs fim às últimas dúvidas. Era Estevão. As mulheres que o vestiram, as que o pentearam, as que lhe cortaram as unhas e barbearam, não puderam reprimir um estremecimento de compaixão quando tiveram de resignar-se a deixá-lo estendido no chão. Foi então quando compreenderam quanto devia ter sido infeliz com aquele corpo descomunal, se até depois de morto o estorvava. Viram-no condenado em vida a passar de lado pelas portas, a ferir-se nos tetos, a permanecer de pé nas visitas, sem saber o que fazer com suas ternas e rosadas mãos de boi marinho, enquanto a dona da casa procurava a cadeira mais resistente e suplicava-lhe, morta de medo, sente-se aqui, Estevão, faça-me o favor. E ele, encostado nas paredes, sorrindo, não se preocupe, senhora, estou bem assim, com os calcanhares em carne viva e as costas abrasadas de tanto repetir o mesmo, em todas as visitas. Não se preocupe, senhora, estou bem assim, só para não passar pela vergonha de destruir a cadeira.
e talvez sem ter sabido nunca, que aqueles que lhe diziam, não se vá, Estevão, espere pelo menos até que aqueça o café, eram os mesmos que depois sussurravam, já se foi o bobo grande, que bom, já se foi o bobo bonito. Isto pensavam as mulheres diante do cadáver um pouco antes do amanhecer. Mais tarde, quando lhe cobriram o rosto com um lenço para que não maltratasse a luz, viram-no tão morto para sempre, tão indefeso, tão parecido com seus homens, que se abriram as primeiras gretas de lágrimas nos seus corações. Foi uma das mais jovens que começou a soluçar. As outras, consolando-se entre si, passaram dos suspiros aos lamentos, e quanto mais soluçavam, mais vontade sentiam de chorar, porque o afogado estava se tornando cada vez mais Estevão. Até que o choraram tanto que ficou sendo o homem mais desvalido da terra, o mais manso e o mais serviçal, o pobre Estevão. Assim que quando os homens voltaram com a notícia de que o afogado também não era dos povoados vizinhos, elas sentiam um vazio de júbilo entre as lágrimas. Bendito seja Deus, suspiraram, é nosso. Os homens acreditaram que aqueles exageros não eram mais que frivolidades de mulher. Cansados das demoradas averiguações da noite, a única coisa que queriam era descartar-se de uma vez do estorvo do intruso, antes que acendesse o sol bravo daquele dia árido e sem vento. Improvisaram umas padiolas com restos de traquetes e espichas e as amarraram com carlingas de altura, para que resistisse ao peso do corpo até as escarpas. Quiseram prender-lhe aos tornozelos uma âncora de navio mercante, para que ancorasse sem tropeço nos mares mais profundos, onde os peixes são cegos e os búzios morrem de saudade, de modo que as más correntes não o devolvessem à margem, como acontecera com outros corpos. Porém, quanto mais se apressavam, mais coisas as mulheres lembraram para perder tempo. Andavam como galinhas assustadas, bicando amuletos do mar nas arcas, umas estorvando aqui porque queriam pôr no afogado saúde os escapulários do bom vento, outras estorvando lá para abotoar numa pulseira de orientação, e depois de tanto, sai daí, mulher, põe-se onde não estorve, olhe que quase me faz cair sobre o defunto. Aos fígados dos homens subiram as suspeitas e eles começaram a resmungar. Para que tanta bugiganga de alto mar para um forasteiro? Se por muitos cravos e caldeirinhas que levasse em cima, os tubarões iam mastigá-lo. Mas elas continuavam ensacando suas relíquias de quinquilharia, levando e trazendo, tropeçando, enquanto gastavam em suspiros o que poupavam em lágrimas. Tanto que os homens acabaram por se exaltar. Desde quando aqui semelhante alvoroço por um morto ao léu, um afogado de nada, um presunto de merda? Uma das mulheres, mortificada por tanta insensibilidade, tirou o lenço do rosto do cadáver. E também os homens perderam a respiração. Era Estevão. Não foi preciso repeti-lo para que o reconhecessem. Se lhe tivessem chamado Sir Walter Raleigh, talvez até eles teriam impressionado com seu sotaque de gringo, com sua arara no ombro, com seu arcabuz de matar canibais. Mas Estevão só podia ser único no mundo, e ali estava atirado, como um peixe inútil, sem polainas, com umas calças que não lhe cabiam e umas unhas cheias de barro, que só se podia cortar a faca. Bastou que lhe tirassem o lenço do rosto para perceber que estava envergonhado, de que não tinha a culpa de ser tão grande, nem tão pesado, nem tão bonito. E se soubesse que isso ia acontecer, teria procurado um lugar mais discreto para afogar-se. Na verdade, de verdade, me amarraria eu mesmo uma âncora de galeão no pescoço e teria tropeçado como quem não quer nada nas escarpas, para não andar agora estorvando com este morto de quarta-feira, como vocês chamam, para não molestar ninguém com esta porcaria de presunto que nada tem a ver comigo. Havia tanta verdade no seu modo de estar, que até os homens mais desconfiados, os que achavam amargas as longas noites do mar, temendo que suas mulheres se cansassem de sonhar com eles para sonhar com os afogados, até esses e outros mais empedernidos estremeceram até a medula com a sinceridade de Estevão. Foi por isso que lhe fizeram os funerais mais esplêndidos que se podiam conceber para um afogado enjeitado. Algumas mulheres que tinham ido buscar flores nos povoados vizinhos voltaram com outras que não acreditavam no que lhes contavam. E estas foram buscar mais flores quando viram o morto. E levaram mais e mais, até que houve tantas flores e tanta gente que mal se podia caminhar. Na última hora, doeu-lhes devolvê-lo órfão às águas, e lhe deram um pai e uma mãe dentre os melhores. E outros se fizeram seus irmãos, tios e primos, de tal forma que, através dele, todos os habitantes do povoado acabaram por ser parentes entre si.
Alguns marinheiros que ouviram o choro à distância perderam a segurança do rumo, e se soube de um que se fez amarrar ao mastro maior, recordando antigas fábulas de sereias. Enquanto se disputavam o privilégio de levá-lo nos ombros pelo declive íngreme das escarpas, homens e mulheres perceberam, pela primeira vez, a desolação de suas ruas, a aridez de seus pátios, a estreiteza de seus sonhos, diante do esplendor e da beleza do seu afogado. Jogaram-no sem âncora, para que voltasse se quisesse e quando quisesse. E todos prenderam a respiração durante a fração de séculos que demorou a queda do corpo até o abismo. Não tiveram necessidade de olhar-se uns aos outros para perceber que já não estavam todos, nem voltariam a estar jamais. Mas também sabiam que tudo seria diferente desde então, que suas casas teriam as portas mais largas, os tetos mais altos, os pisos mais firmes, para que a lembrança de Estevão pudesse andar por toda a parte, sem bater nas traves, que ninguém se atrevesse a sussurrar no futuro. Já morreu o bobo grande, que pena, já morreu o bobo bonito, porque eles iam pintar as fachadas de cores alegres para eternizar a memória de Estevão. E iriam quebrar a espinha, cavando mananciais nas pedras e semeando flores nas escarpas, para que nas auroras dos anos venturosos, os passageiros dos grandes navios despertassem sufocados por um perfume de jardins em alto mar, e o capitão tivesse que baixar do seu castelo de proa, em uniforme de gala, astrolábio, estrela polar e sua enfiada de medalhas de guerra, e, apontando o promontório de rosas no horizonte do Caribe, dissesse em 14 línguas: olhem lá, onde o vento é agora tão manso e dorme debaixo das camas. Lá, onde o sol brilha tanto que os girassóis não sabem para onde girar. Sim, lá é o povoado de Estevão. Vamos lá. Ah, mas posso fazer um comentário? Pode. Eu acho tão... Achei que você já tivesse feito. Não, mas isso aqui é sobre o texto, isso aqui é sobre o autor. É tão, assim, Vitor, angustiante, mas ao mesmo tempo instigante, como que o Gabriel Garcia Marques não se dá trabalho de responder perguntas. Porque a gente lê o conto inteiro falando, cara, quem diabos é esse corpo que vira o Estevão? Mas eu vou falar. Ah, então tá. Tá? Então tá, mas E ele respondeu a pergunta. Tá, mas então tá. Ele respondeu muito claramente. Tá, porque daí Tá? o Sendo Solidão também dá essa angústia, tipo assim, um monte de gente. Mas ele também respondeu lá. Ai, Só tem que fazer uma leitura literária. O que é a leitura literária? A literatura é uma espécie de jogo, tá? Mas quando você joga xadrez, quando você joga dama, quando você joga futebol, rugby, tênis, beach tênis, tá? A regra precede o jogo. Eu só posso jogar se eu conhecer a regra, para poder jogar. A literatura é um jogo que é o contrário. Você descobre a regra jogando. Então você descobre como o texto está estruturado e qual sentido ele tem, ao descobrir que tipo de jogo ele está propondo. Cada texto propõe um tipo de jogo. Para dar um exemplo, um texto bem conhecido, Dom Casmurro, do Machado de Assis. Que jogo ele propõe? Ele propõe um jogo seguinte, de um narrador que não é confiável. Então vocês mencionaram muito a questão de gênero. É um narrador que claramente torce todo o relato para dizer que a Capitu era culpada, que ela o havia traído, embora não houvesse provas disso. Você aos poucos vai percebendo que esse narrador é um sádico. Ele manda a Capitu para a Suíça, diz que vai visitá-la, vai para a Suíça para o pessoal achar que ele visita a mulher e o filho, e a mulher e o filho que ele acha que é filho do amigo dele, que morreu, aliás, né? Ele, quando encontra o filho, ele diz que ele soube que o filho morreu, era arqueólogo, morreu de uma doença, ele fala, por mim podia ter morrido de lepra. Aí você percebe quem é esse narrador. E você descobre que o jogo que ele está jogando contigo é: não acredite no narrador. Vou fazer a crítica do narrador, embora a gente só tenha a narrativa dele, vou fazer a crítica, tá? Bom, isso é uma maneira de jogar. Cada obra literária propõe um tipo de jogo. O tipo de jogo que é proposto pelo Gabriel Garcia Marques, que é típico da década de 60 e do Gabriel Garcia Marques, é o chamado realismo mágico. Então o realismo mágico é o seguinte: não é o fantástico, não tem dragão, nem sereia, é uma coisa que aparentemente é realista. Então você tem o quê? Uma aldeia, né, num promontório,
uma aldeia pobre de pescadores. Nada mais realista do que isso, tá? Só que tem algum elemento que ultrapassa o realismo e que a gente entra então nessa esfera do mágico. Esse cadáver, ele é muito maior do que um homem normal. Na verdade, ele não é um cadáver de homem. Ele não é um cadáver de homem. Ele não cabe em roupa nenhuma, ele não pode ser colocado em lugar nenhum, nem em mesa, nem em cama. Então a gente tem um elemento fantástico, o elemento mágico. Se vocês pegarem o 8, vão perceber o seguinte, o cadáver fala. Tem uma hora que ele diz assim, né? Bastou que lhe tirassem o lenço para perceber que os estavam envergonhados, de que não tinha culpa de ser tão grande nem tão pesado, e se soubesse o que ia acontecer, teria procurado um lugar mais discreto, me amarraria eu mesmo à âncora de galeão. Então o cadáver fala, o conto já não é realista. A gente não pode tratar o conto como algo realista. Então ele tem um conteúdo provavelmente alegórico, tá? E diz que estremeceram no final do 8 até a medula com a sinceridade de Estevão. Sim. Então o cadáver fala com eles. Tá vendo? É realismo mágico, claro. Tá? Outra coisa, elas não nomeiam esse homem como Estevão. Elas não nomeiam. Elas descobrem que ele é o Estevão. Elas falam, era Estevão, é Estevão. E aí tem as dicas, porque o autor tem que ajudar a gente para a gente perceber que tipo de jogo ele está propondo. Estevão significa o coroado, o rei, tá? O rei. Então você já começa... Lautaro, que as mais jovens queriam, achavam que era Lautaro. Lautaro é um chefe indígena do século XVI que se revoltou. Então tinha duas escolhas, né? Ele ser o cadáver de uma revolta que já foi ultrapassada, ou ele ser o rei. Uma outra proposta. Na verdade, esse conto é sobre a América Latina. A aldeia pobre, não sei o que, sem flores, é a América Latina. O Estevão, que está afogado, é o sonho de uma nova América Latina. É o sonho de uma América Latina que precisa de portas mais largas, que precisa de flores, que tem que ampliar os seus horizontes. Chave para perceber que essa é a interpretação que ele está querendo dar, é que no final vai chegar quem? Vai chegar o cara do navio de cruzeiro, do Caribe, né? E vai falar em 14 línguas, ou seja, ele vai dizer para tudo quanto é língua de país, no final. Ele vai dizer para os americanos, para os ingleses, para os franceses, olha aqui, agora essa é a América Latina. Esse é o povoado do Estevão. Tá? Onde o sol brilha tanto que os girassóis não sabem como girar. Exatamente. Entendeu? Então, esse conto ele é totalmente alegórico. A brincadeira dele aqui é a alegoria. Aí, quando você pega isso, né, você percebe o seguinte, né, que ele teve lá nas profundezas, quer dizer, esse sonho ele foi largado, ele foi vilipendiado. Esse sonho da América Latina ele foi absurdo, não foi enterrado, mas ele foi afundado, né? Então, quando elas veem o homem, né, e comparam os homens nos labirintos de fantasia, não é que elas estejam comparando no sentido realista do homem delas, mas assim, esse sonho é muito maior do que a realidade que eles estão vivendo. As mulheres tiveram sensibilidade de perceber que ali tinha algo que ia muito além. Quando elas descobrem o lenço e os homens percebem a beleza e ficam chocados com a beleza dele, é que eles aí sim percebem o que elas já tinham percebido. A beleza daquele sonho, daquele projeto, daquela utopia, né? De como ele representava algo muito maior, né? Por isso que elas dizem, no 5, tem cara de se chamar Estevão. Elas não dizem, vamos chamar ele de Estevão? Não, tem cara de se chamar Estevão. Por favor, Karine. E o que será que significa de ter sido as crianças que acharam o corpo? Nesse sentido, assim, de tipo, as crianças que sonharam com isso, que tipo, foram as... Estavam brincando, né? As crianças não têm nenhum tipo de preconceito, né? Então elas encontram coisas assim até sem querer, né? Elas representam o início de tudo, a possibilidade de que haja alguma coisa. Olha só, no 6 começa, era verdade, a maioria bastou olhá-la outra vez para compreender que não podia ter outro nome.
Elas não deram nome para ele. Elas perceberam qual era o nome dele, né? Então, tudo ele... E ele não cabia em lugar nenhum. Em tudo quanto é lugar ele estava incomodando. Porque esse sonho da América Latina significa se revoltar, modificar o governo, né? Transformar a sociedade. Esse sonho é sempre incômodo. Ele não cabe em lugar nenhum, né? Se ele sentar no lugar, ele quebra. Sim. Ele né? E quando elas veem que ele não era de outra aldeia, ele é o nosso sonho, né? Ele é o nosso sonho. Os homens não tiveram a mesma sensibilidade, mas note que aqui não é um conto para outro sinal de que ele está falando da América Latina. No 8, era Estevão. Não foi preciso repeti-lo para que o reconhecesse. Se ele tivesse chamado Sir Walter Raleigh, que era o Sir Walter Raleigh? Era um inglês que viveu entre os séculos XVI e XVII e que simplesmente o Cristóvão Colombo descobriu a América, né? Descobriu, já está mais do que pichado, mas enfim. Encontrou para os propósitos lá do reino lá de Castela a América, né? Esse novo continente, esse novo mundo, né? Mas a primeira colônia a ser estabelecida na América, e foi na América do Norte, foi estabelecida pelo Walter Raleigh. Então, Walter Raleigh significa a colonização da América. Ele é o contrário do Estevão. Ele está colocado aqui para a gente lembrar como a América Latina foi colonizada. Ele é o primeiro grande colonizador, né? Então, aqui, uma vez a gente... no 9, mas também sabiam que tudo seria diferente desde então. Que suas casas teriam portas mais largas, os tetos mais altos, os pisos mais firmes, para que a lembrança de Estevão pudesse andar por toda parte, né? Então aqui é o sonho. É também uma questão assim, 1968, gente, é o ano da revolta estudantil em Paris. Então os contos, eles são de uma época, né? Era a época que esse sonho estava aceso. E estava aceso também para a América Latina. Ele tinha acabado de publicar O Oceano de Solidão. O Oceano de Solidão é um livro inteiro sobre a história da América Latina. Inteiro. Sobre o sonho e os problemas e as disputas, etc. Então, essa transformação do povoado é a transformação da América Latina que ele, ao mesmo tempo, ele propõe, mas ele diz, ela está afogada. Sim. Esse projeto está afogado. Esse projeto está... né? Ninguém... Porque o que elas fazem, o que é preciso fazer, é você reconhecer a beleza desse projeto e tomar o projeto para si. Eles dizem, agora eles sabem que sempre está faltando um. Enquanto o projeto não se realizar, você está na falta. Enquanto a utopia não se transformar em realidade, você está na falta. Eles nunca mais... Antes eles estavam o quê? Satisfeitos com aquela vidinha. Todo mundo cabia em 7 botes, a mulher fazia uns negócios, os homens faziam outra coisa e tal. De vez em quando morria um, pá, tranquilo, né? Mas agora não. Agora sempre vai faltar um. Sempre vai se estar... não, nós temos uma coisa que nós não conseguimos realizar ainda, né? A gente tem que ser digno desse sonho, que é um sonho muito bonito. Quer dizer, a análise de gênero e tal, tudo bem. A gente dá para perceber a diferença entre a relação que as mulheres mantêm com ele e que os homens mantêm. Mas se a gente pensar que essa relação é uma relação meramente sexual, não é. Porque a mais velha, que estava menos apaixonada, é que percebeu o nome dele. Falou, o nome dele é Estevão. Ela percebeu o sonho. Ela não estava vendo que ele era mais viril, que ele era grande, que ele era isso, que ele era aquilo. Entendeu? Ela estava percebendo o potencial de quem ele era, né? Então essa minha... como eu brinco com esse texto, eu brinco dessa forma, né? Realmente tem diferença de gênero e ela aparece muito claramente. Mas olha só, quando os homens que estavam com aquele ciúme todo, quando eles veem o rosto do Estevão, se fosse uma questão de gênero simples, eles vão ficar mais revoltados ainda. Pô, esse cara é bonito pra caramba, né? Homem odeia homem bonito, a verdade é essa. Homem bonito pros homens é sempre, isso aí é efeminado, ele não é de nada, não sei o quê, né? O Belo Antônio, aquela coisa, mas não, quando a beleza dele não é uma beleza, tá? É a beleza do projeto, do que ele pode representar. Chegou mais uma pro Pete. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Deixa eu fazer ele pra ela, Martinha, essa salve. Tá bom. Tudo bem? Tá ok. Estamos debatendo as palavras-chave. Esse é o cappuccino. Eu dizia que todo mundo
Dá pra sentar também ali do lado dele. Não, eu vi. Pô, quase que você disse, E por isso é que eu comecei fazendo toda aquela introdução sobre o Gabriel Garcia Marques, a América Latina, a política, etc. Aquilo era cola. Aquilo era cola. Qual foi a tua palavra, amor? A minha? Morto. Tu tinha uma palavra-chave, Tatá? Tu chegou a ler o texto? Cheguei. Tu encontrou a palavra-chave? Saltou algumas palavras pra mim. Principalmente, como que se diz agora a palavra? Julgamento. Essa palavra pra mim. Ao visto. Você podia identificar em que número tá? Não, mas na verdade foi tipo uma síntese do que eu peguei ali de ideia. Tá. Não, acho que essa palavra Não, uma entrou. palavra-chave é sempre uma palavra que está Que no tá no texto. texto. Para a gente fazer uma leitura bem centrada no texto, Quer bem procurar literária um mesmo. trechinho? Procura um trecho que você acha que identifica essa questão, esse tema. Vitor, enquanto ele escrevia o conto em 68, o que estava rolando na América Latina? A Revolução Cubana estava A mil, tu falou? Estava no auge, né? Ele estava participando, né? Assim, então a América Latina estava convulsionada, né? Convulsionada. Os Estados Unidos alucinado, né? Com aquela presença de Cuba na época. Tinha 6 anos antes tinha tido a crise dos mísseis de Cuba, porque os mísseis nessa época eles tinham um alcance limitado e a União Soviética tinha colocado mísseis em Cuba, que podiam atingir os Estados Unidos. Então foi uma crise que quase deu em guerra nuclear, né? A gente está no auge da Guerra Fria, né? União Soviética no auge, Estados Unidos também muito poderoso e muitas ameaças. Guerra do Vietnã, comendo solta, quer dizer, é um mundo... Estava efervescente. É um mundo efervescente e é um mundo assim que você tem projetos políticos que estão disputando primazia, entendeu? Tem o pessoal que está defendendo o mundo livre, né, a sociedade liberal e não sei o quê, e tem o pessoal que é comunista, que está, né? Então você tem, ao mesmo tempo na América Latina você tem uma série de ditaduras também que estão no bojo, né, que receberam apoio dos americanos, como a própria ditadura brasileira, né, que está no seu momento mais violento, né, momento de tortura e tal. Então é um mundo convulsionado, mas comparado com o mundo de hoje, é um mundo que ainda havia utopias, as pessoas ainda acreditavam, a juventude ainda estava mobilizada para isso, né? Tinha sonhos, né? Então eu acho que esse conto também é um reflexo disso, né? Depois eu vou costurar com o que tu falou, porque eu fiquei pensando também que é um contexto de ditadura, né? Assim, em vários países, né? Sim. Mas pode falar, Tatá. Minha palavra é compaixão. Está em que número, querido? Tá. Ai, gente, desculpa. Não tem problema. Está na 5, no final da 5. Menos paixão que compaixão, é aí? Na 5, isso. Final. Da mais velha, contemplando o afogado com menos paixão que compaixão. E agora explica, Tatá, por que você escolheu? Compaixão. É porque eu tenho que falar o que eu entendi do texto, alguma coisa? Ou Você mais... tem que falar por que você escolheu essa palavra. A partir daí você aborda alguns elementos do texto, né? Não, por que que tá? Explica primeiro por que você escolheu essa palavra. Pode falar das afetações com o texto. Porque me ressalta, assim, lendo o texto, assim, que nem ali essa moça que ela entra com essa fala, né? Antes as mulheres que estavam olhando para aquele corpo morto, elas estavam olhando com aquele olhar de paixão, vangloriando aquele corpo. Desejo, né? Então aí depois ela vem com aquele olhar de É uma mais compaixão. velha, mais velha. Ou seja, o lado paixão, o lado sexual para ela não estava tão aceso, né? E ela pôde ver com outros olhos. Então por isso que me ressaltou essa palavra, assim, desse movimento que ela teve, que no início não foi tido por outros. Foi isso que me veio, assim, né? Mas que uma vez que ela escolhe, todas elas, com exceção das mais jovens, né? Que aí o sentido sexual está mais afogado, né? Na verdade, Tatá, é uma pena você ter chegado tão atrasado, porque a gente fez toda uma análise, né? O nome Estevão significa o coroado, ou a coroa, significa o rei, né? E a minha interpretação é que o Estevão significa esse projeto que foi afogado, que está lá nas profundezas, né? De uma América Latina melhorada, desenvolvida,
livre das amarras, entende? Então, quando você percebe que ela não diz que ele é, não diz, eu gostaria de chamar de Estevão, ela diz, ele tem cara de ser Estevão, e as outras dizem, era verdade, não podia ter outro nome, ou seja, a natureza dele era de Estevão, era de rei. Então esse projeto é uma utopia para a América Latina. Tanto que depois que ele morre, que eles limpam o Estevão, reconhecem o Estevão como um deles, né? Eles vão modificar totalmente aquele lugarzinho tão árido e tal, que é a própria América Latina, tacanha, sem sonho, sem desenvolvimento, né? Então é por aí que foi a interpretação. Interessante, eu não tinha chegado nessa Todos nós. Nossa, totalmente louco. Ele deixou todos nós delirados. Tanto que no final a gente tem o comandante falando em 14 línguas, que é o mundo ocidental, que sempre viu a América Latina como um espaço de passeio. A Cuba era famosa porque tinha os cassinos dominados pela máfia. O americano normal, entre aspas, que americano nunca é normal, mas o americano normal ia lá passar uma semana, entendeu? Ficar lá no meio das prostitutas, jogando, bebendo e tal, fazendo suas férias. E agora não, agora é uma respeitabilidade que a América Latina vai adquirir, né? Quando ela se desenvolver, quando ela se libertar, o cara vai ter que falar em 14 línguas, ou seja, os ingleses vão saber, os franceses, os alemães, todo mundo vai saber, ali agora é o povoado do Estevão. Agora é a América Latina que se desenvolveu. Agora a gente tem que levar a sério. E eu acho essa questão assim, né, de nascer essa América Latina é uma coisa muito bonita, né? Porque eu vou me reconhecer latino-americana quando eu saio do Brasil. Até então eu não entendia isso, né? Que eu não sei se é uma marca do brasileiro, isso ou o quê, né? Mas eu tenho que sair do Brasil para me entender latino-americana. E me parece que essa provocação que o Gabriel Garcia Marques faz, cara, cabe totalmente a hoje, né, o Vitor, assim, desse gigante nascer, né, desse gigante, enfim, se movimentar. E aí eu queria te perguntar por que esse sonho é um sonho que nasce morto, nesse conto? Não, olha só, o sonho não nasce morto, ele foi morto. O sonho já existiu, né? Ele foi afogado, ele foi nas profundezas, né? Mas reparem, o potencial dele, tanto que o cadáver fala, tem uma hora que o cadáver fala, no número 8, a gente já mostrou isso. Mas vejam bem, enquanto elas estão procurando, né, o nome dele, o mar do Caribe está agitado, está ansioso. Nunca o vento nunca fora tão tenaz quanto no 5. Nem o Caribe estivera tão ansioso quanto naquela noite. E supunho que essas mudanças tinham algo a ver com o morto. Tá? Então até a própria natureza da América Latina, esse mar do Caribe, ele estava dizendo, presta atenção nisso que está acontecendo. Assim que elas reconhecem que o nome dele é Estevão, no 6, depois da meia-noite, diminuíram os assobios do vento e o mar caiu na sonolência da quarta-feira. O silêncio pôs fim às últimas dúvidas. Era Estevão. Até a natureza, né, confirma para elas que ele era o Estevão. Agora nós estamos tranquilos, porque agora vocês sabem quem ele é. Tá? Então esse sonho é um sonho que está lá, enterrado. Ele é enorme, ele está vagando. Ele vagou pelas profundezas, ele está coberto de camadas e camadas de rêmora. Precisa limpar esse sonho, precisa retomar esse sonho. Mas o sonho nunca morre. A gente que não reconhece ele como sonho e como possibilidade, mas ele está lá. Ele pode ser, em algum momento, ele pode ser mobilizado. Até nessa parte aqui, faz pensar, né? Foi então quando compreenderam o quanto devia ter sido infeliz com aquele corpo descomunal, que até depois de morto estorvava. Tipo assim, nesse sentido do sonho não ir pra frente, né? Assim, de tão grande aquele sonho, não consegue, né, passar em porta, não consegue... Até depois de morto estorvava, porque continua vindo e não... Não tinha lugar, ninguém o aceitava como tal. E aí tem que adaptar as casas para o sonho caber, né? Talvez adaptar as pessoas também. E ridicularizava. Ele era grande demais, então é uma coisa boba, uma coisa impossível. Quando é que esse bobo vai embora? Né?
Como é que esse povo vai embora? E daí que as pessoas ali também se juntaram, deram um pai, uma mãe, tios, e daí tudo virou uma grande família, porque quando foi que se juntou que conseguiu fazer o sonho. Que é essa América Latina. Que é a própria Irmandade da América Latina, perfeito, Karina. Aí tem Irmandade, nós todos somos irmãos, nós todos somos parentes do Estevão, nós todos Queremos o mesmo podemos ter esse sonho juntos. Que até hoje não acontece. sonho. Né? Até hoje não acontece. O texto cita a quarta-feira 2 vezes. Eu queria te perguntar se tem relação com a quarta-feira de cinzas. Se tem alguma relação. Porque o dia colocado é quarta-feira. Daí- Morto de quarta, ele fala também. Alguma coisa Isso, assim. o morto de quarta-feira. Daí eu queria perguntar nesse sentido, verdade, sabe? Porque né? foi uma coisa que me chamou a atenção, pô. É uma boa ideia, mas eu não consegui pegar, Uhum. não consegui saber com certeza, né? Mas é mais um elemento, porque vocês reparem que tudo nesse conto é simbólico, né? Tudo é alegórico, para dizer, usar o termo que você mesmo mencionou também. Tudo é alegórico, tudo. Então, né? Não tinha notado essa coisa da quarta-feira. Morto de Até o próprio quarta-feira. tipo do navio, ele coloca galeão, né? Que eram os principais navios portugueses, né? Passavam, né? E naquela época Portugal era praticamente católico, né? Assim, Sim. então talvez tenha Sim. alguma relação com... A própria Espanha também Exato. é Sim. totalmente católica. Não, são os colonizadores, né? É. Da América Latina. Aparece o inglês, aparece, né, o galeão, pode ser espanhol. Agora, a percepção que elas têm de que ele é um rei, ela está muito claramente no número 5, lá no meio do número 5, né? Então, assim, pensavam que tivera tanta autoridade, olha o rei aí, que poderia tirar os peixes do mar só os chamando por nomes. Tá? E pusera tanto empenho no trabalho que fizera brotar mananciais entre as pedras mais áridas e semear flores nas escarpas, que vai ser o que elas vão fazer depois. Porque a utopia, ela aponta para o que você poderia fazer. Sim. Né? E, E realmente a gente perdeu isso, né? Mas aqui eles ainda falam também, ainda um pouquinho antes de perceber ali, fala somente, somente, porém, quando acabaram de limpá-lo, tiveram consciência da classe de homens que era. Talvez é isso que eu tô falando também, que era alguém importante nesse sentido? alguém de uma outra natureza, né? Entendi. Alguém de uma outra natureza. Uma coisa absolutamente... Toda hora vinha dar um cadáver ali. A gente podia dizer, esse aqui é um pouquinho maior que o cadáver que veio, né, mês passado, ano passado. Mas não, era uma coisa absoluta. Aí entra o caráter de realismo mágico, que a gente tem que prestar atenção, né? A coisa que perturba, né, o ideal de realidade, que senão seria um conto só sobre essa aldeia de pescadores e tal, parará. Mas é muito mais, né? Porque, olha só o título do conto, a gente tem sempre que ir para o título do conto. O afogado mais bonito do mundo. Quer dizer, é porque assim, ele era a América Latina até dizer chega, vestia a camisa da América Latina, assim, não tem uma utopia mais bonita do que a utopia da América Latina. Porque ele foi criado pelo avô e avó até os 8 anos. O pai e a mãe dele, né, tiveram uma história de amor muito, muito doida, porque a mãe dele era de uma família importante na cidade, e o pai era um cara que trabalhava nos telégrafos, e que era meio assim, meio Dom Juan, para lá e para cá. Então ele quase que sequestrou, raptou a mãe do Gabriel Garcia Marques, a família não gostava, aquela coisa toda. Então ela teve um filho, um outro filho, e deixou o Gabriel Garcia Marques pequeno, quase neném, e até os 8 anos ele foi criado pelo avô, pela avó. E eram 2 mundos incríveis. O mundo das mulheres, que era o mundo da cozinha, tá? Era a avó, mais empregada, tia, filha, não sei o que, parará. Era um mundo que se contavam histórias, era o mundo dos espíritos, das lendas, né? Que está tudo presente aqui nessa capacidade de contador de história dele. Tira foto. E o mundo do avô era o mundo político. Então o avô contava para ele as histórias, como por exemplo uma greve que teve, né? E que a companhia bananeira chamou o exército. O exército pegou, colocou uma metralhadora assim num lugar alto e metralhou a multidão toda, né? E coisa que aparece nos 100 anos de solidão, né? Então o avô foi esse lado político dos projetos da América Latina,
né? O avô não era comunista nem socialista, mas depois ele foi estudante universitário, aquela coisa, e desenvolveu um pouco esse lado. Então, nesse conto aparecem os dois lados. O lado lenda, o lado mistério, o lado, né, de uma história bem contada, mas um lado político que está ali com uma alegoria. Na verdade, ele está que nem um afogado. Ele precisa que a gente tire ele da água, que limpe as camadas dele para perceber quem ele é, né? Então ele que diz isso, ele tem uma autobiografia maravilhosa chamada Viver para Contar, e ele fala, não, a minha literatura ela deriva dessa relação entre esses dois mundos, né? Um mundo misterioso, um mundo feminino e tal. Ele claramente, aqui ele repete o que ele faz no Cem Anos de Solidão. Ele diz, no Cem Anos de Solidão ele fala, as mulheres é que mantêm o mundo. Os homens têm uma série de iniciativas, mas o mundo só existe e continua a existir por causa das mulheres, que é o que acontece aqui nesse conto também. Então ele tem uma questão de gênero, além do